42, nós vamos observar que a palavra diz assim: assim como a corça corre até as correntes de água, assim a minha alma anseia por Deus. Nós observamos aqui o salmista, ele começa a escrever o Salmo 142. E quando eu começo a observar a palavra de Deus, como o salmista conseguiu e de que forma ele escreveu este salmo. O salmista ele estava passando por um processo muito grande, um processo de angústia e de dificuldade. Estava passando por momento de dor, de choro, de lágrima e de gemidos. Quando nós observamos, ele começa a dizer no Salmo 42 e no versículo 6, assim um abismo chama o outro abismo. O salmista agora ele começa a comparar, se expressando. Por quê? Porque no rio de Hermon saía um rio que ia até o rio Jordão, e as águas, as nascentes se faziam uma grande cachoeira, e naquela grande cachoeira se desaguava e minguava no Jordão. E ali o salmista traz uma comparação de tristeza e de muita dor e de angústia. E ele começa dizendo no salmo: por que está abatido, ó minha alma? Por que te comoves dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele estava passando por um processo de uma grande dor. Ele dizia que as suas lágrimas eram tão grandes como se fosse um rio de águas. Ele dizia que uma grande multidão ia até o templo do Senhor. E no meio daquela multidão, o salmista entrava no templo do Senhor e ali se alegrava e se regozijava. Mas o seu coração estava muito triste, muito contristado, muito amargurado. Então ele dizia consigo mesmo e comparava a sua vida como do corço, porque os seus inimigos diziam: aonde que está o seu Deus? Aonde está o Deus que você serve? Então ele compara a corça como se fosse com ele. E a corça, ela não pode ficar longe da água, ela necessita das correntes de água. A corça, ela não bebe qualquer água, ela só bebe a água corrente. A corça, ela é o único animal que é capaz de escolher a água que bebe. A corça, ela não bebe qualquer água, ela bebe apenas águas correntes, e ela consegue sentir a água em vários quilômetros. E ela sente, e quando que a água está perto, ela começa a correr até o encontro das águas. Mas repare bem o que eu quero vos trazer através desta mensagem. Primeiramente, se a corça ela se encontrar distante da água, ela vai encontrar predadores. Porque quanto mais tempo ela fica fora da água, ela se torna, a seu pelo, seu couro começa a se rachar. E começa a vir algum tipo de feridas naquelas rachaduras. E ali ela começa a sentir dores, porque ela necessita da água. E ela começa a trazer um cheiro, e os seus predadores começam a sentir o seu cheiro. E ela se torna uma presa fácil. Então ela começa a sentir a água. E quando ela sente a água, ela começa a correr. Ela tem muito agilidade com seus pés. E ela corre muito e é muito esperta e ligeira. E o salmista compara o crente como a corça que anseia pelas águas. E quando ela chega na água, no rio, ela entra e deixa apenas o seu focinho para o lado de fora. E ali as suas presas, seus predadores, cansados de esperar, vão embora. E ali a corça ela é regenerada, abençoada por Deus. Ou seja, o que eu quero vos trazer com esta mensagem e com esta palavra é que ali representa
O crente entrando na presença de Deus, do Espírito Santo enquanto é tempo, observe-se que quando nós saímos da presença de Deus, o pecado vem nos acercando a ponto de nos matar, a ponto de os predadores tentarem nos cercar até tirar a nossa vida. Mas quando nós entramos ao encontro de Deus e entramos nas águas do Senhor, Deus ele começa a guardar, começa a proteger e começa a dar vida e vida longa na sua presença. Ô glória!